O médico e o monstro. O médico e o monstro é uma novela gótica, publicado por Robert Louis Stevenson, originalmente chamado de O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde. A obra foi, em seu tempo, considerado um excelente livro de horror e suspense, que marcaria profundamente seus leitores, pois mantém uma atmosfera assustadora durante todo o enredo, se tornando assim um clássico do mistério, podendo ser comparado até mesmo com Drácula e Frankenstein. A história de Stevenson, o autor, baseou-se na vida dupla de um habitante de Edimburgo, na Escócia. De dia, ele era um respeitado marceneiro, à noite, roubava as casas dos moradores da cidade. A história se passa na Londres vitoriana, sendo uma mistura do gótico com terror psicológico e, ainda, ficção científica. Gabriel Utterson, ou Sr. Utterson, o advogado, Dr. Henry Jekyll, o médico, e Edward Hyde são as três pessoas envolvidas diretamente na trama novelesca no mistério da obra. Sr. Utterson, que fica abismado ao descobrir que um de seus melhores amigos, o médico Dr. Jekyll, escreveu um testamento deixando toda sua herança para um desconhecido chamado Hyde, um suspeito estranho, que ninguém realmente conhecia. Preocupado, o advogado começa a investigar, mesmo com o próprio Jekyll insistindo para que deixasse o assunto de lado. Impossível não saber que, na verdade, Jekyll e Hyde são a mesma pessoa. Com milhares de adaptações para TV, teatro e cinema, a história do médico que tomava uma poção e se transformava em um homem terrível é mundialmente conhecida. De qualquer forma, a mensagem por trás disso é muito simples. Não existe um lado só, ninguém consegue ser bom ou mal em sua totalidade. Todos nós temos nosso lado Hyde. Londres era a cidade de todos os vícios, do jogo até a prostituição. Essa hipocrisia é um dos temas principais do livro. O Dr. Jekyll, ilustre médico, percebe-se dividido entre duas personalidades, ambas para ele completamente verdadeiras. Uma é do emérito doutor, filantropo respeitado, exemplo de conduta. A outra, reprimida durante toda a sua vida, é a do hedonista que busca o prazer carnal, que comete crueldades e vilanias, sem responsabilidades. Busca, então, na ciência, maneira de resolver esse impasse. A poção que permitisse a transmutação entre as personalidades é, ao mesmo tempo, a mostra das incríveis possibilidades abertas pela ciência em acelerada evolução e exemplo da angústia de não saber até onde ela poderia ir, já que a invenção subjuga o próprio cientista, que não pode mais controlá-la. Ao mesmo tempo que traz o progresso e a riqueza, a ciência traz a pobreza e a destruição, como se podia observar na própria Londres da época. O autor utiliza de uma história horripilante para nos mostrar uma realidade que nos constitui. Dr. Jekyll cria uma droga para liberar este outro lado de sua personalidade, para fugir de seu eu politicamente correto de sempre. O problema acontece quando ele perde o controle das transformações, deixando todos ao seu redor à mercê do obscuro Hyde. O curioso é que em nenhum momento Stevenson, o autor, descreve a fisionomia de Hyde, apenas diz que tem uma deformidade que ninguém consegue muito bem definir, incomodando muitos leitores, assim como na recente série Bird Box, onde os monstros não são mostrados em momento algum, deixando cada um imaginar sua forma mais obscura.